Durante todo o mês de março é celebrada a luta pelos direitos das mulheres no Brasil e em diversos países do mundo. O período também é um convite para que os brasileiros busquem roteiros turísticos que resgatem e valorizem o papel feminino na construção da sociedade. E Ouro Preto é um deles. Além de ser conhecida por sua riqueza histórica e arquitetônica, a cidade também é lembrada por ter sediado a Inconfidência Mineira, um dos movimentos mais marcantes do período colonial. Mas você já se perguntou sobre a participação das mulheres nesse episódio? A gente tem vivido nos últimos anos uma reivindicação crescente das mulheres para que seja reconhecida a sua participação na história, também na construção, né, do política do país, na construção cultural. Então, eu acho que hoje nós somos mais sensíveis a alguns temas que há algumas décadas atrás a gente sequer perceberia. E foi por meio de reivindicações que uma mulher inconfidente teve seu papel revisto na história. O nome dela é Hipólita Jacinta Teixeira de Melo, única figura feminina reconhecida por participar ativamente da Inconfidência Mineira, um dos primeiros movimentos anticoloniais do Brasil. Para se ter uma ideia, Hipólita disponibilizava sua residência, a Fazenda Ponta do Morro, para encontros e reuniões dos inconfidentes. Ela também escreveu e enviou a carta dando a notícia da prisão de Tiradentes. E no dia 6 de janeiro de 2025, a luta da Inconfidente foi inscrita no livro dos heróis e heroínas da pátria. É um reconhecimento nacional, né? Ou seja, assinado por um decreto do presidente Lula. Então, ou seja, para além do reconhecimento que a gente já tinha aqui no Panteão, né, dentro do Museu da Inconfidência, na cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, agora, né, a Hipólita aparece escolhida entre poucas, né? São poucas mulheres e poucos os heróis e heroínas que estão inscritos lá no livro de aço que fica lá no Panteão, né, no Panteão dos Heróis Nacionais. O livro de Heróis e Heroínas da Pátria foi criado em 1992 e reúne protagonistas da democracia. Ele fica no Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves, em Brasília. Atualmente, o documento abriga o registro de 51 homens e 13 mulheres. O primeiro nome inscrito no livro também foi de um inconfidente, o Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes, incluído em 1989. Já a inscrição do nome de Hipólita veio quase 2 séculos após a sua morte, que foi em 1828. A história da Hipólita ela vem sendo falada já há muito tempo, né? Em primeiro lugar, já se fala sobre ela lá nos Altos da Devassa, né? Depois, na década de 60, houve uma pintora, né, uma artista mineira de Belo Horizonte que retratou essa mulher que nunca foi retratada na história da arte, que a gente não tem registros, né, da sua imagem, dos seus traços. Muito recentemente e em outros momentos, né, no sesquicentenário da Inconfidência, a Priscila Freire, né, a curadora Priscila Freire e colecionadora, também falou sobre a Hipólita. E mais recentemente, né, a ministra Carmen Lúcia, né, quando foi procuradora do Estado de Minas Gerais, propôs ao governador de então que fosse reconhecido póstumamente com um colar da Inconfidência, o reconhecimento da Hipólita Jacinta, né? E as pesquisas da professora Heloísa Starling e do Projeto República, né, que vem tentando resgatar e reescrever a história dessa mulher. A dona Hipólita Jacinta, sobre quem eu tanto falo e lutei tanto para que ela viesse à tona exatamente como símbolo da visibilização de nós mulheres que somos invisibilizadas historicamente, num processo que é conhecido do pior do ser humano, fosse pouco, não deixar que participe, aquela que vai além e participa ainda é morta pela invisibilidade histórica quando já foi silenciada em vida. E dona Hipólita também participava dessa ideia de uma república que fizesse florescer esta ideia maior, que é a ideia de que estamos todos juntos na construção de um país.
Antes do nome da Hipólita ser inscrito no livro de aço, o Museu da Inconfidência, uma das principais instituições museológicas do país, já tinha feito o movimento pioneiro de reconhecer o protagonismo da Inconfidente, eternizando sua contribuição histórica em uma lápide no Panteão da Inconfidência. A gente tinha duas lápides, uma com os restos mortais da Maria de Dirceu e uma outra lápide simbólica, já que não haviam sido encontrados os restos mortais da Bárbara Leodora logo ao lado. E de frente para as duas lápides, os poemas, né, porque elas sempre foram reconhecidas também nesse lugar da musa, né? Então, o primeiro estranhamento que eu tive foi por que a história dessas mulheres não são contadas a partir delas mesmas, né? Por que elas precisam ser apresentadas através dos olhos de homens. E, a partir daí, a gente começou uma discussão interna no museu também sobre como é que a mulher é representada aqui. Aí a gente foi ver em outros lugares do museu, né, como tem lá em cima na Sala do Mobiliário 2, né, em que tem um quadro, uma pintura de Dom Pedro, e abaixo livros de ciência, caneta, óculos, né, ou seja, um intelectual. E abaixo da Teresa Cristina, joias, né, além de outros objetos como um espartilho, etc. Ou seja, a mulher sempre relegada a esse lugar da vaidade, da intimidade, do doméstico, né, ou, né, do olhar objetificador dos homens, né? O apagamento recorrente do protagonismo feminino na história deixou muitas consequências. Uma delas é a ausência de registros da imagem de Hipólita, ao contrário do que ocorre com outros inconfidentes. Tudo que existe são retratos imaginados de como ela teria sido. No entanto, apesar de seu rosto permanecer desconhecido, hoje temos a oportunidade de conhecer e preservar a sua história, seja por meio do Panteão dos Inconfidentes ou no livro de Heróis e Heroínas da Pátria. O museu, né, de modo pioneiro, como você falou, fez a coisa justa, né, e eu acho que o reconhecimento agora no Panteão, em Brasília, é uma prova de que a gente estava no caminho certo, né? Ou seja, que ao reconhecer ela aqui no Panteão, agora ser reconhecida lá, sem nenhum movimento do museu, né, é muito importante. O Museu da Inconfidência está fechado para reforma e não há previsão de quando ele será reaberto. Porém, é possível conferir o acervo da instituição de forma virtual por meio do Google Street View. Pelo site também é possível visitar a lápide dos Inconfidentes, incluindo da Hipólita Jacinta.